Pod Arte, com Ana Camargo e Michael Moroni. Fala galera, como vocês estão? Eu sou Ana Camargo. E eu sou o Michael Moroni. E estamos aqui para mais um episódio do Pod Arte, um podcast de artistas para artistas. E antes de mais nada, vamos começar com o desafio que vocês adoram, que é o... Desafio Semanal Pod Arte! Desafio Semanal Pod Arte. E a gente vai começar mostrando as artes dos episódios passados do pessoal. Isso aí. Aí tá aparecendo agora. Tá aparecendo aqui na tela para vocês, com os arrobas de cada um. Então já confiram lá os perfis desses artistas incríveis. Bora seguir lá, galera. E agora a gente vai para as artes do tema do desafio dessa semana, que era folclore brasileiro. E a primeira arte que mandaram pra gente é a da Emily. E a Emily trouxe pra gente essa arte aqui super nostálgica do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu achei muito bonitinha aqui, especialmente pelas cores ali, a perspectiva que ela usou pra fazer os personagens, ficou muito fofo. Sim, eu gostei bastante ali. A carinha da Emília, eu adorava a Emília também. Eu vi que ela falou que ela adorava os personagens, eu gostava também. A cara da Cuca, eu gostei bastante, assim, da composição da arte. Sim, o Visconde ali sentadinho, acho que ele era o meu favorito. Eu não era muito de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu lembro que do Visconde eu gostava. Eu gostei bastante. Mas é isso aí, Emily, obrigado por participar. E a próxima arte que mandaram pra gente é a do Kelvin Teodoro. E o Kelvin trouxe pra gente aqui a reunião logo de várias lendas, isso eu achei fantástico. Nossa, ele foi lá e trouxe logo tudo, né? Trouxe o que? São 5? São 5. Tem a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, o Saci, o Curupira e o Boitatá aqui no meio, que eu amei esse Boitatá, gente, ficou muito bonito. Não, sim, ó, que legal o design de tudo, assim, né? Eu gostei muito dessa arte. Eu acho que ele se empenhou, assim, ele entregou tudo mesmo nessa arte. Com certeza. Ficou muito incrível. E até o Boto Cor-de-Rosa ali perguntando, casada? Casado. Amei. Muito bom, Kelvin. Obrigada por participar. E a próxima arte que mandaram pra gente é a da Letícia Marques. E a Letícia trouxe pra gente essa arte super icônica aqui da nossa querida Cuca, que eu achei muito bonitinha. Essa line art que ela fez ficou muito bonita, muito fofa. E também a Cuca, eu gostei da expressão ali da Cuca, né, mexendo no caldeirão. Nossa, que perigo. Ficou muito fofo. Sim, eu gostei bastante dos detalhezinhos. A letra, né, a letra da música ali, a frase, muito marcante, icônica mesmo. Não tinha como. Eu tenho um pavor da Cuca, mas dessa arte eu gostei, adorei. Nossa, sim, eu também tinha pavor da Cuca, misericórdia. Mas essa da Letícia ficou 1000 vezes melhor. Amei muito o cabelo e principalmente o rosto, assim, a expressão dela eu achei maravilhosa. Ficou muito fofo mesmo. Obrigada pela participação, Lê. Obrigado por participar. E a próxima arte que mandaram pra gente é a do Júlio. E o Júlio trouxe pra gente essa arte que ficou simplesmente maravilhosa da Yara. É a primeira vez que ele traz uma arte finalizada aqui pro desafio Pod Arte, né? E já chegou assim, nossa, chegou chegando com essa arte aqui, porque ficou incrível. Desde quando ele tá postando os spoilers lá, eu já tava surtando com a pintura. E assim, o que mais me chamou a atenção mesmo foram os efeitos assim na cauda. A pintura em si ficou muito bonita, eu adorei. Cara, o Júlio simplesmente entregou tudo nessa arte, tudo. Tá perfeito, mano, tudo na arte tá perfeita. Os detalhezinhos ali, a pintura, a luz rebatendo ali que tem aquela parte roxa, as escamas, o detalhezinho de tudo ali. Cara, simplesmente perfeito mesmo. Sim, o cabelo dela ficou maravilhoso, a pose, então eu achei muito dinâmica, assim, muito bacana. E ainda pra fechar com chave de ouro, ele ainda colocou o nome dela lá no fundo, numa composição bem legal. Nossa, essa arte ficou incrível, arrasou demais, Júlio. Eu adorei cada detalhe mesmo. Mas é isso aí, Júlio. Obrigado por participar. E agora a gente vai pro episódio. E o episódio de hoje que a gente vai falar sobre folclore brasileiro. E eu já tenho que falar que eu acho que a Ana vai carregar esse episódio, porque ela conhece mais de lendas, de histórias, né, Ana? Só algumas. Só algumas. Então eu já quero começar te perguntando sobre o folclore, né? O que você conhece, o que você sabe, você tem, assim, uma proximidade? Você tem algum favorito? Bom, então vamos lá, né? O que eu posso lembrar aqui? Porque assim,
quando pequena, eu gostava muito de estudar de tudo que envolvia folclore, não só o brasileiro. E acabava que, tipo, fiquei conhecendo várias lendas do folclore brasileiro, só que depois de um tempo eu me afastei, então eu dei uma esquecida. Aí pra esse episódio eu procurei algumas, inclusive relembrei algumas que eu nem lembrava mais da existência. Mas de favorito, assim, eu gosto muito da história do Boitatá, assim, do personagem, né, Boitatá. E acho que da Yara também. Não sei se você conhece os dois. Conhecer eu conheço, mas de nome, assim. Inclusive eu fui pesquisar, né, quando a gente for falar do folclore, aí eu fui lá ver o Boitatá e me surpreendi que era uma serpente, né, uma cobra, não sabia que era assim. Sim. Bom, o Boitatá, eu acho até interessante a gente trazer esse tema, porque eu fui pesquisar hoje, né, que nem eu tava falando, pra me preparar aqui pro episódio, e eu tava vendo a origem de algumas lendas, e a maioria, tipo, de séculos atrás. Tipo, o Boitatá mesmo é do século XVI, tinha relatos sobre ele. É bastante antigo, então. Sim, aí eu fiquei, gente, nossa, tão antigo assim. Eu tenho que confessar que eu sou bem leigo no assunto, então eu vou fazer umas perguntas assim bem... O pessoal aí de casa aí relevem, porque realmente eu vou estar fazendo as perguntas e a Ana vai responder. Acho que a gente vai, assim, acabar contando mais um pouquinho das histórias, né, do que a gente conhece, do que eu conheço, vou passando também pra você e pro pessoal. E falando, inclusive, do Boitatá, ele, contando a história um pouquinho dele, ele é uma lenda indígena, a maioria, né, são indígenas, mas tem algumas que não. Só que o Boitatá, ele é uma lenda indígena de uma serpente brilhante, igual você falou, né, uma cobra, que a função dela, basicamente, é cuidar da fauna e da flora. E, às vezes, ela consegue às vezes não, ela tem o poder de se transformar em um tronco pegando fogo, pra poder, tipo, enganar os inimigos, o pessoal que vai pra ameaçar lá a floresta. E aí ela acaba queimando essas pessoas. Ou se a pessoa consegue escapar, ou se ela não faz isso, e a pessoa acaba olhando nos olhos dela, fica cego. Então é quase como se fosse, sei lá, um basilisco do Brasil. Gostei. Você não fazia ideia disso? Então imagina uma cobra brilhante, tipo, andando pela floresta à noite, meio assustador, né? Não queria encontrar o Boitatá. Eu confesso que eu achei legal o design. Como eu falei, eu não sabia que era uma cobra. Quando eu vi as imagens, assim, eu achei legal, porque eu gosto assim, de cobras, répteis, então eu fiquei ali e achei legal. Eu falei, tá legal. Existe uma variação da história que diz que ela ficou brilhante depois de ter comido os olhos de vários animais. Mas se ela tá ali pra proteger os animais, eu não sei se eu vou muito nessa versão, tipo... Pode ter acontecido aí uns furos. Ou ela comeu vários olhos de pessoas que foram pra ameaçar a floresta. Aí pode ser, né? Faz sentido. Pode ser. E a Yara... E a Yara, por outro lado, ela é uma sereia, né? Como a gente conhece. Eu acho interessante a gente até lembrar da Yara, porque em algumas representações o pessoal traz ela loira. Só que a Yara é indígena. Então ela é literalmente representada como uma garota indígena que tem a metade do corpo de peixe. Aí beleza. Não vai ser uma loirinha de azul. Tipo, você não tem uma Yara loira, não tem. Por mais que tenham representações, ela é indígena, gente, pelo amor de Deus. E, tipo, ela é uma lenda lá do norte do Brasil, claro, né, Amazônia. Ela é conhecida por ser protetora, por morar e ser protetora do rio Amazonas, se eu não me engano. Tem umas outras variações, mas é mais nesse rio que eles contam sobre ela. E aí o restante é aquilo que a gente conhece de sereia, né? Tem canto mágico, que seduz os homens, leva eles lá pro fundo do rio e é isso. Basicamente. Mas eu gosto muito do design que eles colocam pra Yara, assim, por representar ela na versão indígena mesmo. Eu acho que fica muito bonito. Não só aquela versão sereia europeia, sabe? Sim. Você vê uma sereia brasileira mesmo, uma indígena daqui. Sereia brasileira. Nossa. E deixa eu ver uma outra legal, assim, que me vem à cabeça. Bom, tem a história da Vitória Régia. Você já chegou a ouvir? Ou, tipo, ouviu falar alguma vez aí, remota? Vitória Régia. Cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Bom, Vitória Régia é tipo uma planta, né, que existe lá na Amazônia também.
Aquela planta que fica por cima da água, sabe? Uma folhona enorme com uma flor no meio. Ah, sim, eu tô vendo Não sei agora a se você já imagem viu. aqui. Tô pesquisando agora. É. Isso é uma Vitória Régia. E Ah, não existe uma sabia o nome lenda disso. indígena. Acabei de aprender algo aqui no episódio de hoje. Vocês viram, né? Que pod arte também é cultura, conhecimento, biologia. E existe uma lenda indígena sobre a Vitória Régia que eu acho muito bonita, embora essa lenda me faça ficar com raiva da lua, mas enfim. Porque aconteceu o seguinte, pela história, né? Existia uma indígena chamada Nayá e ela se apaixonou pela lua, que era o Jaci. E o Jaci, ele vinha de tempos em tempos para a Terra e escolhia alguma virgem para transformar em estrela para fazer companhia lá para ele. E a Nayá, ela vivia querendo que ele escolhesse ela para ser estrela e para ela poder ficar com ele. Só que ele nunca escolheu. E ele nunca reparou nela. E ela sempre ficava, tipo, toda vez na beira de um lago, olhando pra lua. Aliás, ela ficava sempre olhando pra lua de algum lugar. Ela acabou adoecendo de tristeza por nunca ter sido notada. E aí um dia ela foi pra beira de um lago e ela viu o reflexo da lua na água. E ela foi tentar pegar, tipo, tentar alcançar a lua. Só que ela acabou caindo, morreu afogada. E aí, por que eu fico com raiva? Porque o bendito reparou nela depois que ela tinha morrido. Ele se compadeceu dela e transformou ela numa flor, que é a Vitória Régia, nessa planta aí. E, tipo, que ficou conhecida como Estrela das Águas. Mas aí eu fico pensando, mas tá, ele foi reparar nela depois de tudo isso. Não podia ter reparado antes? Poderia. Mas beleza. São histórias, né? Então, é uma história bonita, porém triste. É bem triste, é verdade. Mas é profundo, bonitinho. Eu não conhecia nenhum nome do negócio, pra tu ver como eu vivo numa caverna. Acabei de aprender um negócio aí e conhecer logo a história também. Pois é, essa história da Vitória Régia, ela não é tão reproduzida quanto as outras lendas. Tipo, o Saci, a Yara, essas são mais conhecidas por aí, né? Mais faladas. Sim. Inclusive, você sabia que existe mais de um tipo de Saci? Mais de um tipo? Como assim? Existe o Saci Pererê, que é o Saci literalmente preto, tipo, representado como... Nos desenhos, eles literalmente usam a cor preta pra desenhar ele, pra representar ele. Que é, tipo, tem a pele bem mais escura, né? Aí o pessoal traduziu como preto. Tem o Saci Trique, ou Trique, alguma coisa assim, que é o mais moreno. E tem o Saci Sassurá, que é o de olhos vermelhos. Nossa, que esse aqui eu nunca conhecia. Tô pesquisando agora. Vou até passar na tela também algumas imagens do Saci, das variações de Saci. Eu, pra mim, só conheci o Saci Pererê e tava tudo certo, era tudo mesmo Saci. Eu achei que só tinha o Pererê mesmo, Saci Pererê. Eu que eu conheço. Mas achei num site falando que existem essas 3 variações, fiquei chocada. Falei, gente, que diferente. E, inclusive, o Saci também é uma lenda bem antiga, é lá do século XVIII, os primeiros registros sobre ele. Eu acho que ele é um dos mais famosos, né? Porque eu acho que todo mundo conhece um Saci, assim, o nome, a imagem do Saci, pelo menos eu acho que me parece ser muito mais conhecido, né? Eu acho que sim, acho que ele é até mais conhecido do que a Yara, mais conhecido do que, sei lá, o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira. Mas você acha que parte disso é por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo? Que acho que influenciou bastante gente, né? Eu acho que sim, porque, sei lá, é meio difícil você... Pelo menos na escola eu nunca cheguei a estudar especificamente sobre lendas, né? Eu conhecia porque eu gostava muito de ler, então eu acabei pegando um livro que falava lá das lendas. Mas eu acho um pouco difícil, principalmente atualmente, assim, as pessoas falarem sobre lendas. E eu acho que o Sítio do Pica-Pau influenciou muito no fato das pessoas conhecerem um pouquinho mais. Sim, não tudo. Ele introduziu pra muita gente que nem fazia ideia do que era, né? Tipo, ele via aquilo e depois poderia ir à parte pesquisar mais pra saber. Porque ficou curioso. Inclusive, eu tava até... teve uma pessoa que perguntou se, né, em relação a isso, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo em relação ao folclore. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que a Emília, ela é considerada parte do folclore hoje em dia.
Por ser, tipo, ela é meio que um patrimônio público do Brasil. E aí ela entrou no folclore. Ela entrou? A Emília? Aham. Olha só. E aí eu fiquei, nossa, nem imaginava que a Emília fazia parte do folclore. Claro, ela não é exatamente uma lenda, né? Ela é uma história de uma boneca que ganhou vida. Sim. Mas não é bem uma lenda igual as outras. Só que ela entrou como parte do folclore atualmente, É que é patrimônio né? nosso, né? Já é super clássico já. Exato. Ela ficou meio que patrimônio público do Brasil. A menos que tenha mudado alguma coisa, mas da última pesquisa que eu fiz, ela ainda constava como parte do folclore brasileiro. Super merecido. Se não for, tem que ser. E até tem uma série, né, atualmente na Netflix. Eu não sei se ainda tá passando, eu só vi, tipo, nomes. Que traz muita esse negócio de lendas. Era Cidade alguma coisa. Eu acho que sou eu ouvi muito falar a bem respeito, atualizada. mas eu só vi a imagem. Era tipo um meme falando, o sítio do Pica-Pau me fez conhecer isso. E isso me fez amar, não sei o que. Aí a imagem dessa série, tipo, sabe? E a série me fez amar o folclore. Cidade Invisível, acabei de ver aqui. Não assisti, não sei se é boa, se é ruim. Deixem aqui nos comentários Não se Cidade sabemos. Invisível é bom. Não sabemos, tô vendo só imagens aqui. Tô vendo o Saci do filme também. Tô vendo algumas imagens, parece bom. Não sei se é filme, é uma série, o que é? Eu não percebi. Eu acho que é uma série. Uma série. É uma série. É. Parece ser bom, os efeitos parecem ser legais, mas não sei, né? Você que viu aí, sabe ali, comenta o que você achou. O feedback da galera geralmente é positivo disso aí. Eu quero ver o que vocês acham dessa série. Sim, por favor, nos comentem aqui, né? Coloque nos comentários pra gente saber, porque se for legal, quem sabe a gente assiste. Não sei. Veremos. Até tava vendo aqui uma imagem da... Eu acho que era a mula sem cabeça que eles colocaram aqui. Nossa, ficou legal a mula que eles fizeram. Dentro de uma casa, né? Parece. Aham. Eu tô vendo nessa imagem. O efeito tá legal. Bom, até tem a cuca aqui. Falando nisso, você sabia que a cuca, ela é uma lenda importada de Portugal? É? Uhum. Mas é com o mesmo nome ou é outra? Se eu não me engano, é com o mesmo nome. Mas eu fiquei pensando, nossa, ela acabou sendo importada de Portugal e virou tipo, parte do folclore brasileiro. Eu achei que ela sempre foi daqui, eu achei. Eu também. Achava, né? Fiquei chocada quando eu vi que não era. Tipo, é uma história que a gente trouxe lá, né? Provavelmente veio na época da dominação aí, da descoberta no Brasil. Dominação. Dominação, roubo, exploração. Enfim, não vamos comentar políticas da era imperial, mas eles trouxeram essa história e a gente acabou incorporando. Possivelmente teve modificações, eu não pesquisei as variações da história da cuca. Aliás, eu não pesquisei sobre a história em si, mas eu achei bem interessante saber que ela foi trazida de lá. Eu tinha medo da cuca do sítio, porque acho que é porque eu tinha cabelo, né? Eu ficava tipo. Me causava ali um desconforto. Ela Com cabelão. certeza. Ainda mais que a do sítio do Pica-Pau era tipo. Toda esquisitinha, tipo, os olhão dela, ela se mexendo assim, eu tinha medo dela. Quando era criança eu tinha medo, também. Eu tinha medo real dela. A cuca me dava medo mesmo. Eu não assistia tanto o Sítio do Pica-Pau, mas toda vez que eu assistia que tinha ela, eu ficava, gente, que bicho estranho. Eu assisti até que bastante, mas eu acabei esquecendo com o tempo, mas eu lembro que eu gostava bastante, menos da cuca, mas eu gostava. Eu achava bem... Eu gostava mais do Visconde, dos personagens de lá. Sim. O nome eu vou lembrar de Espertalhão. poucos, assim, mas O sabugo de milho lá, nerd, leitor. A pessoa que sempre se identifica com os leitores. ela nunca esquece, tem um leitor ali, vou lembrar dele pra sempre. Esquece o nome do desenho, esquece o nome de todo mundo, menos do leitor. Esquece dos principais, assim, mas não esquece do leitor. Exatamente. Deixa eu ver uma outra história que seria interessante. A história do Curupira, você já ouviu? Curupira é o que tem os pés pra trás, né? Ou não? Uhum. Esse mesmo. Eu acho que é tudo que eu sei dele e acaba por aí.
Ah, bom, Por basicamente que que o ele é Curupira, assim? ele... Olha, sabia que o porquê eu nunca vi? Tipo, já li várias histórias dele, né? Sempre conta a mesma coisa, de que é uma criatura, que é um protetor da floresta, tem aparência de menino, só que com o corpo coberto de pelo e os pés virados para trás. Aí falam que esse fato dos pés ser virados para trás ajuda ele a enganar os inimigos, né? Porque, tipo, ele tá correndo para um lado e a pessoa pensa que tá indo pro outro. É os caçadores, né? Mas, é, Tô mas confuso. por que exatamente? Nunca vi a explicação. Tipo, por que ele é assim. E não falam também o poder dele, só falam mesmo isso dos pés, é a característica mais marcante que tem. É, com certeza. É o mais marcante. Falando Curupira, é isso que eu sei dele. É, um menininho de cabelo arrepiado, cheio de pelo, e com o pé virado para trás. Sempre assim que eu imagino ele. É, mas falando em coisas de por que que elas são assim, por exemplo, a gente falou agora há pouco da mula sem cabeça ali no filme. O que que você sabe da mula sem cabeça? Por que que ela não tem cabeça? Por que que pega fogo? Você sabe alguma coisa Da, disso? mu da mula sem cabeça é uma história interessante, porque não tem. Eu achei. Tipo assim, ela é a história com menos explicação e ao mesmo tempo. E também com menos, tipo, aparição. Só que ao mesmo tempo é uma coisa interessante, até porque pelas variações. A história dela em si, a principal, dizem que é uma mulher que foi castigada por ter um relacionamento com um padre. Então, Não sei, não chega. era uma mulher, então? Ela era uma mulher e aí ela teve algum tipo de relacionamento com um padre e ela teve esse castigo. Tanto que em algumas lendas dizem que ela costuma aparecer perto de igrejas. E outras lendas dizem que se você vê, por exemplo, uma cruz, se tem uma cruz em algum lugar, quando der meia-noite a mula sem cabeça vai aparecer correndo por ali. É, bem específico. Super. E falando em mula sem cabeça, tem uma história na minha família, que eu não sei se é Eita. verdade, desconfio que não. Pois é. Minha família tem umas histórias meio... Vamos lá, vamos entrar nessa parte do programa, então. Bom, minha avó vivia contando uma história que diz que, assim, quando eles eram crianças, criança é sempre, né, meio rebelde. E aí eles estavam querendo que contasse história de terror, não sei. E eu sei que, tipo, eles moravam num lugar que tinha um quintal bem grande. E minha avó disse que viu uma luz, tipo, já era de noite. E ela tava lá fora e ela viu, lá pra longe do quintal, uma luz andando, assim, no quintal. E aí o meu avô, não, tipo, o pai dela, meu bisavô, ficou falando que era mula sem cabeça. Porque eles estavam fazendo alguma coisa que chamava a atenção da mula sem cabeça. Enfim, é uma história bem maluca, que ela contava bem brevemente, assim. Mas eu achei bem interessante e ao mesmo tempo você fica, será que é verdade? Mas você não pediu mais informação pra ela? Ela não lembra mais detalhes, que ela era, tipo, bem pequena. Devia ter, sei lá, uns 5 anos. Ela só lembra mesmo de ter visto a luz, de tá eles numa roda, contando história, conversando e tal, sentado fora de casa, mas não exatamente lá no meio do quintal, eles estavam perto da casa. E aí lá na frente, lá pro meio das plantas mesmo, que tinha no quintal, ela via essa luz andando, passando de um lado pro outro, assim. Eles viam, né? Então, possivelmente, pode ser uma mula sem cabeça, pode não ser. Se a gente for levar pro lado da lenda, eu acredito que não era, devia ser outra coisa. Porque a lenda diz que ela só fica perto de igreja. Aquilo não era uma igreja, então... Jamais saberemos. É. Pior que minha mãe também tem uns contos, assim, umas coisas que ela falou que aconteceu com ela, umas coisas assim. Só que eu acho que é muito específico, que não chega a ser folclore brasileiro. Então, quem sabe a gente deixa aí para um episódio de creepypasta, de lendas urbanas. Porque ela já sonhou com... Sonhou não. Diz ela que já viu coisas assim, tipo, de boneca se mexer, de gnomo, essas coisas assim. E o jeito que ela conta, com riqueza de detalhes, aí dá umas histórias boas. Hein? E a minha mãe já viu eu tenho medo dessas lobisomem. bonecas aí que se mexem. Sério mesmo, tipo, 2 vezes ela já viu lobisomem. 2 vezes.
Já são amigos, já. Tipo, uma vez ela era... Conta começou, vai falar agora. Não é bem um folclore brasileiro, mas vamos lá. Aí também é o juiz... Tá, vamos por partes. Depois eu começo sobre o juízo da minha avó. Ele foi importado também. Também tá aqui, né? Ele acabou sendo meio que universal, né? De certa forma, assim. Tem em vários países. Mas tá aqui, vamos falar. Uma vez, a minha avó tinha ido no cinema. Tipo, faz bastante tempo. Então era aquele cinema bem antigo, logo quando começou o cinema. A minha avó foi pra assistir um filme que ela queria assistir muito. Só que o cinema, tipo, acabava, né? De madrugada, super tarde. E ela tinha deixado a minha mãe na casa da minha bisa. Minha mãe tinha 3 anos na época. Aí minha avó tava voltando do cinema, foi pra casa da minha bisa pra buscar a minha mãe. Só que ela passa numa esquina, ela vê um cara encapuzado, assim, tipo, com um jaleco grande, preto. E ela passou normal, né, ao juízo. Passou normal, beleza. Só que ela só ouviu, tipo, o cara fazendo um som meio estranho, como se fosse um grunhido, alguma coisa. Mas não fez nada, não aconteceu absolutamente nada. Aí foi, beleza, chegou na casa da minha bisa, pegou minha mãe. No que ela passou, de volta, esse cara tava, tipo, girando estranho. Rodando, fazendo uns movimentos estranhos. E o ser humano, ao invés de, né, dar a meia volta e ficar na casa da minha bisavó, não, vou seguir meu caminho, beleza. Foi seguir o caminho com a minha mãe no colo, sabe? Quando você segura a criança olhando, com a criança, tipo, a criança tá virada pra trás, apoiada no seu ombro. Então minha mãe via tudo que tava pra trás delas, na rua. Sim. E tipo, minha mãe tava acordada na hora. Tinha acordado pra poder ir pra casa. E aí, ela passou por esse ser aí, que tava fazendo esses barulhos estranhos. E esses movimentos estranhos também. E depois, ela percebeu, tipo, ela sentiu que alguma coisa começou a ir atrás, seguir. Aí ela começou a apressar o passo e correr, né? E a minha mãe disse que ela via, tipo, atrás delas, a cara de um cachorro. Só que era um cachorro muito grande. Na cabeça dela, criança, era um cachorro. E um cachorro muito grande, tipo, em pé. Não era um cachorro nas 4 patas. E aí, o que mais focou na memória dela, assim, tanto que ela conta ainda hoje, era, tipo, a carona dele mesmo. E aí minha avó correndo e chegou em casa, conseguiu chegar em casa. E aí o bicho, ele ficava, tipo, passando a garra. Ela entrou, fechou rapidão. E escutaram, assim, ele passando a garra na parede, fora. Credo. Graças a Deus, não sei por que ele não entrou. Mas foi bem... tinha grade. Ele respeitou a grade. Amém? Ele falou, não, é invasão de domicílio. Mas, gente, 2 vezes, então. Ou seja, ela... Isso foi... de novo. Tipo, isso foi quando ela era pequena. Esse episódio aí que ela viu literalmente a cara dele. Aí, o outro episódio, minha mãe já tava, tipo, adulta. Já tinha, sei lá, uns 20 anos. Eu falo adulta porque, né? Enfim, maior de idade. E ela passou... Ela tava indo... Só que esse de quando ela era pequena era de madrugada. Aí, beleza, né? De madrugada a gente nunca sabe o que acontece. Mas o outro episódio, que a gente mais fica assustado, é que, tipo, era umas 8 horas da noite. Então, tipo, tava relativamente cedo. A minha mãe tava indo da casa da minha avó... Não, da casa da minha tia pra casa dela, onde ela morava lá com a mãe dela, com minha avó. E tinha, né, perto dessa casa, um campinho, que o pessoal vai pra jogar futebol e tal. E ela viu, beleza, tá passando tranquilamente. E aí, tipo, o campinho, ele toma quase o tamanho de uma quadra, né? E ela viu lá na outra ponta do campinho, sei lá, como é que eu vou chamar isso? Um negócio preto estranho, parado lá do outro lado. Beleza. Ela até achou que fosse um cachorro, só que era grande demais pra ser um cachorro. E aí esse negócio começou a se mexer conforme ela foi passando. E aí ela já sentiu um arrepio, né? Porque começou a se mexer. Gente do E céu. ela percebeu que começou a se mexer, tipo, na direção dela. E aí ela foi e apressou o passo. Ela não correu porque, tipo, sei lá, eu acho que se ela tivesse corrido, ele tinha corrido também. E aí ia alcançar ela. Só que ela começou a ir um pouco mais rápido no passo e esse bicho se mexendo. Um pouco na direção dela. Um pouco não, na direção dela mesmo. Ela não conseguia ver exatamente o que era.
Só que era o tamanho bem grande mesmo e preto. E, tipo, parecia um cachorro. Era tudo que ela conseguia ver. Ela nem ficou pra saber. Mas, o meu tio, que era irmão da minha mãe, ele chegou logo... Tipo, ela chegou em casa, beleza, deu tempo. E aí ela tava sentada, meu tio chegou, carregando a bicicleta nas costas, praticamente, que ele tava de bicicleta. Fecha tudo, que tem um bicho ali no campinho, não sei o que e tal. Aí minha mãe perguntou, né, você viu também? Aí ele falou que tinha visto também um bichão. Quando ele passou, o bicho tava mais perto, então ele teve que, tipo, literalmente, ele se desesperou, correu, entrou com bicicleta, com tudo na sala. E pedindo pra fechar tudo, porque realmente, tipo, era provavelmente um lobisomem. O lobisomem tava solto ali. Sim, e o pior é que depois eu morei perto desse campinho. Pensa o medo que eu tinha. Queria ver a Ana saindo de casa com medo de encontrar com o lobisomem. Chegava de noite, assim, 6 horas, eu já não queria mais sair de casa. Falava, não vou. E o pior é que teve uma época da escola que era período integral, então, tipo, às vezes eu ficava até um pouco a mais, 7 da noite. E pra passar perto desse campinho, misericórdia. Mas você nunca viu nada, ouviu? Graças a Deus, não. Nem quero. Embora eu acredite que as histórias sejam... Embora eu acredite que as histórias sejam reais, eu não quero ver pra comprovar. Eu não quero saber, eu não preciso ver. Tá bom assim, eu acredito. Eu acredito, tá tudo certo. Não precisa me não provar. Precisa provar. Exato. Nossa, não sabia nem reação se eu visse um negócio enorme atrás de mim com cara de cachorro. Que é justamente isso, tu correr, vai correr atrás de ti também. Sim, e ele com certeza corre mais rápido do que a gente. Eu, sei lá, aquele dia que as duas escaparam, que minha mãe era pequena, foi bem... Na verdade, as duas vezes, né? Foi, sei lá, milagre mesmo. E teve uma vez que minha avó atropelou um. Meu Deus, mas a tua família tem um laço muito forte com o lobisomem. Outra cidade que aí ela tem um ninho de... tem um monte deles aí. Ou era o mesmo, né? Nas 3 histórias. Mas então, era tipo, uma... Teve um encontro, a perseguição e depois atropelaram ele. Acabou com a Não, o atropelamento foi antes. É que eu esqueci de contar. Mas, tipo, o atropelamento foi antes da minha mãe nascer. Minha avó conta que ela tava voltando pra casa super tarde de um lugar que ela tinha ido. Minha avó e a mania dela de voltar tarde pra casa. Mas, enfim. Eu tô vendo isso, que perigo. É que na época ela gostava, tipo, de... Na época ela gostava de ir pra, tipo, baile, forró, essas coisas. E aí, beleza, né? Até aí tudo certo, mas ela andava de bicicleta e a minha cidade natal já é meio morta. Tipo, já é meio, assim, paradona de movimento. Ainda pra você andar de bicicleta é mais perigoso ainda. E aí, beleza, ela tava voltando, tipo, ela teve que passar, eu não sei se ela foi pegar um atalho ou se era o caminho realmente, mas ela teve que passar no meio de um matagal. Tá, não era exatamente um matagal, mas tinha, tipo, mato bem alto. Suficiente pra, se você ficasse agachado, você meio que ficava escondido. E ela disse que tinha no caminho um bicho, tipo, agachado. E ela não viu no escuro. Simplesmente a bicicleta foi e bateu nisso, e aí ela caiu. Era como se tivesse uma trilhazinha no meio do matagal, e ela caiu no lado, no meio da grama. E ela disse que só escutava, tipo, o bicho passando, assim, do lado, perto dela. Acho que, não sei se procurando ou querendo fugir ou alguma coisa do tipo. Mas, tipo, ela literalmente sentiu ele passar por perto, assim, sabe? Foi bem bizarro também. Ela falou, gente, o que tem na minha família com lobisomem? Não é possível. É Crepúsculo? Eu ia falar isso. Qual que é isso aí? Um sinal, isso aí. Mas assim, essas histórias sempre mexem. Tem bastante histórias assim, sempre mexe. Fico pensando assim. Isso fora várias outras histórias que minha avó já contou de terror, de coisas que, tipo, às vezes eles estavam aprontando lá quando criança. Por exemplo, teve uma vez que eles tinham mania de colocar vela dentro de abóbora, fazer um rosto lá assustador, colocar e colocar na esquina do cemitério pra assustar as pessoas. Só que numa dessas, a abóbora começou a se mexer. Vai mexer, sabe? invocou não sei quem aí. Pois é, não sei quem que eles invocaram, mas a abóbora começou a se mexer e aí eles, lógico, saíram gritando, né? E nunca mais fizeram isso. Mas eu sinto que história isso é coisa de só
Eu sinto que essas coisas acontecem com vô, com mãe, assim, porque a galera de hoje não tá mais aprontando tanto, né? Não tá mexendo com o que não deve. Eu não vejo Eu essas até ia histórias recentes. É sempre tipo, nossa, minha mãe uma vez estava lá no mato, e não sei o que, sabe? Sempre essas histórias assim. Eu até tava E de conversando com a hoje, minha mãe sobre isso. Porque hoje o pessoal tá tanto no celular que eu acho que a lenda vem até pra te assustar. Aí vê que você tá ali, não, pera, não me atrapalha o meu dorama. E calma aí fica que eu nisso. tô. Aí ela, tipo, espera aí que eu tô terminando aqui o episódio. E aí a lenda senta e fica ali escorada esperando você acabar de mexer no celular pra ela poder te assustar. Tá tipo isso hoje em dia. Então não tem, o pessoal acho que nem. Não sei, acho que nem acredita mais nessas coisas. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive experiência de ver nada bizarro na rua. Acho que o mais próximo disso foi coisa com alienígena, mas eu vou deixar aí pro episódio de alienígena um dia, não, mentira. Coisa simples de ver no céu, assim, luz diferente, que eu sei que não é avião, eu sei que não é algo, tipo, tem um formato diferente, se mexe muito mais rápido, tipo, eu já fui um desses que viu isso. Eu queria não ter Sério? visto. Eu queria não ter visto, porque ao mesmo tempo que eu olhei, eu tava numa pracinha de brincar, assim, pracinha assim, coisa. Ela tava olhando pra cima, aí foi quando eu vi, super diferente, falei, como é que ninguém tá vendo isso, cheio de gente aqui. Assim que eu apontei pra alguém olhar também, só sumiu. Aí eu fiquei lá mal falado, tipo, você tá inventando coisa, sendo que eu tava literalmente vendo ali. Gente, eu acredito também. Minha avó uma vez já contou que viu também. Eu nunca cheguei a ver, até queria. Alienígena eu fico Eu curiosa. acho que eu já vi mais que eu devia, eu acho. Eu vi algumas vezes esses brilhos aí no céu diferentes, e não é aqueles brilhos de avião, é um brilho específico, que tu sabe que tu não sabe o que tu tá vendo. Tipo, que não é nada conhecido, assim. Que você sabe que não é nada que seja normal. Sim, a ponto de, sei lá, tipo, até trava o celular, fica sem luz, sei lá o que dá em volta. Nossa. Esses aí, por mais que eu ache assustador, eu ainda tenho uma... Sabe quando você acha assustador, mas você tem curiosidade? Eu sou Não doida a sei se esse eu queria. ponto. Uma vez, eu acho que eu tava brincando com um rádio. E aí eu comecei, tipo, na minha cabeça, né, querer fazer comunicação. Por Nunca que não? consegui. Deixa eu falar com a lenha aqui. Deixa eu tentar aqui fazer uma ligação. Será que vão cobrar interurbano? Interplanetário, interuniversal? Interdimensões. E aí? Mas... Hã? E aí, deu alguma coisa? Não, infelizmente ninguém entendeu. Chamou até cair. Lá em casa já teve rádio e TV ligando sozinho. Você é doido? Ligando. Inclusive uma vez eu puxei da tomada e continuou ligado. Credo, eu saía correndo. Continuou ligado. Eu, hein? Não, mas aí já é fantasma, não é? Já é outra. Essa aí é lá pequena. Já são outras entidades. Misericórdia, É outro se acontece setor. isso, É outro setor. é outro departamento. Se acontece isso, eu jogo a TV fora. Você é doido? É pior que na minha casa acontecia bastante. Porque eu acho que. Vamos deixar isso, né, para um episódio aí de coisas paranormais, de conto, de terror. Mas eu já vou deixando avisado que a minha casa, antes de a gente morar lá, parece que era um negócio muito pesado. Então, por isso que a gente via muitas coisas naquela casa. Antes de a gente comprar aquela casa que eu cresci, ali era um lugar meio ruim. Misericórdia. Então, e a gente viu isso inúmeras vezes naquela casa, quando está aparecendo coisas. Esse episódio aí então vai ser bem carregado de histórias bem legais. Agora, se eu vou dormir depois do episódio, são outros 500. Vamos ver se o pessoal também vai querer, né? Vai que eles não gostam muito de terror, mas eu acho que a galera curte uma historiazinha. Comentem aqui embaixo se vocês gostariam de um episódio de terror, assim, com umas histórias mais... umas experiências, né? Porque na minha família também tem umas outras coisinhas. Histórias, né? Tipo, coisas que a gente viveu ou sabe, que deve ficar mais... tem mais pra falar, né? Realista. Que só passou comigo também. Então, comentem aqui se vocês gostariam, se vocês querem um episódio desses. E se o pessoal quiser, a gente traz.
Uma coisa que eu sinto falta são lendas mais voltadas aqui pra São Paulo. Tipo, lenda de folclore mesmo assim, sabe? Porque, tipo, eu sei... Pelo estado? Porque, ó, por exemplo, pelo menos de todas as lendas que eu vi, a maioria é do norte, então, tipo, lá de, sei lá, a maioria é do Amazonas, né, da Amazônia. E, mais especificamente, lendas indígenas, então é mais pra aquele lado mesmo. Aí tem algumas, tipo, uma que eu vi que é do sul, que é a do Negrinho do Pastoreio, que tá mais pra uma história do que pra uma lenda, mas, assim, uma história verídica mesmo, do que pra uma lenda. Uhum. E uma de Minas Gerais. Então, assim, daqui do Sudeste eu não vi nenhuma até agora. Aí eu fiquei, gente, isso é bullying, cadê as histórias daqui? Realmente. Mas essa do Negrinho do Pastoreio lá do Sul eu achei bem, assim, meio triste até, porque fala, envolveram um pouco da escravidão na história, né? Tipo, é a história de um senhor de fazenda que tinha lá os escravos e tal. E aí, num dia de inverno muito rigoroso, ele fez um menino de 14 anos ir cuidar dos cavalos. Fazer lá o pastoreio dos cavalos. Só que aí, um cavalo acabou escapando. E esse senhor ficou, tipo, muito bravo, bateu no menino, espancou ele e tal. E fez ele ir atrás do cavalo. E só que esse menino, ele foi atrás, até achou o cavalo, mas o cavalo ainda escapou. Aí, como ele voltou sem o cavalo, o senhor castigou ele de novo. Açoitou, colocou ele sentado em cima de um formigueiro lá e tal. E deixou ele passando a noite lá. E aí no dia seguinte, ele foi lá ver o que tinha acontecido com o menino. E o menino tava do lado da Virgem Maria, né, pela história. Tinha sarado todas as feridas. Aí o senhor lá, tipo, se ajoelhou pedindo perdão e tal. Só que o menino não falou nada, simplesmente montou em um cavalo e saiu. Foi embora. E essa é a história do Negrinho do Pastoreio. Bem triste. É, mais uma triste, igual a outra lá que também. A maioria das histórias, tipo, da lenda em si é triste. É, tipo, é um gay que morreu e, sei lá, né? E virou uma lenda. Aconteceu alguma coisa com aquela pessoa muito triste e influenciou nisso. Exato. Mas essas são, assim, as mais conhecidas. Aí tem várias lendas indígenas, tipo, da criação do sol, da lenda da mandioca. Mandioca? Acho que de lenda... Tipo, a lenda da mandioca é uma história de uma indígena que foi expulsa lá da tribo dela por ter engravidado de um desconhecido. Aí ela teve uma filha muito branca, de pele muito, muito branca. Só que, infelizmente, a menininha acabou falecendo aos 3 anos. E aí, no lugar onde ela foi enterrada, nasceu um pé de uma planta que tinha raiz muito branca e que serviria de alimento aos indígenas, basicamente. E aí ficou conhecido como mandioca. O nome da menina era Mani, se eu não me engano. Que coisa, né? É, uma história bem triste. Mas o episódio não é pra ser deprê, por favor. É, sem bad vibes. Por favor. Só comentem aqui qual que é a história de vocês favorita, pra gente saber a lenda. E se tem alguma outra que a gente não comentou, que eu não lembrei, alguma outra que vocês conhecem, por favor, comentem, porque eu gosto muito de conhecer. Deu pra ver, né? Deve ter. Deve ter alguma outra que a gente deixou passar. Certeza. Mas coloquem aqui pra eu poder saber, pesquisar e ficar antenada das histórias. Mas é isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tema. A gente acabou trazendo umas histórias além do folclore brasileiro. A gente contou um pouquinho mais, aí já é uma amostra do que pode ser o episódio de terror. Quem sabe a gente faz aí, né? Vai depender de vocês, da interação de vocês, do que vocês colocarem aqui nos comentários. Então, quem sabe vem aí um episódio de terror pra vocês. É isso aí, deixa aí nos comentários. E nessa semana a gente pensou em fazer uma dinâmica diferente. Como vocês devem ter visto, a gente colocou nas nossas redes sociais uma enquete perguntando pra vocês qual tema vocês iriam achar mais interessante. E a gente tinha colocado lá Avatar e Pets. E a batalha foi bem acirrada, hein? Ficou ali justinho. Galera votando.
E eu gostei, a galera interagindo ali. eu fiquei bem ansiosa pelo resultado, né? Porque, sei lá, eu tava em cima do muro, então fiquei esperando vocês aí, porque os dois temas são muito legais, dava pra trazer coisa bem bacana. Avatar tá super em alta, Pets também é uma coisa bem legal. Mas sim, nós chegamos... Vou deixar minha preferência oculta. Mas quem ganhou a enquete foi o Avatar. Então, no próximo episódio, a gente vai estar aqui conversando sobre Avatar, sobre o lançamento da série agora, sobre tudo que der no episódio, a gente vai estar conversando. E teremos também um convidado especial, então fiquem ligados aí. E esse foi o episódio de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários como é que vocês estão recebendo esse conteúdo, se estão gostando. Essa interação é muito importante pra gente, beleza? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau!